Então vamos lá, meus amiguinhos. Fazer um resumo de tudo? Resumão. Resumo. Ó. Se eu pudesse resumir tudo que a gente aprendeu até agora em uma equação, seria a equação do campo elétrico. O que é o campo elétrico? Eu tenho uma distribuição de cargas, lá, tem a distribuição de cargas. Essa distribuição de cargas, de alguma forma, causa uma perturbação no espaço. Quem é que sente essa perturbação no espaço? Outra carga elétrica. Como que ela percebe que esse espaço foi perturbado? Ela não perturbaram o espaço. Ela percebe essa perturbação através de uma força. Se essa perturbação, se essa carga que está sentindo essa perturbação não for grande o suficiente para perturbar a própria perturbação, a gente pode dizer que a força que ela vai sentir é o produto da carga pela perturbação, pelo campo elétrico. Então, o ator principal dessa primeira parte do curso, o ator principal quem é? O campo elétrico. Então, o campo elétrico é o nosso ator principal. E nós temos, por enquanto, isso daqui. E assim, eu estou falando, Mariana, eu quero que você participe comigo e pode não concordar, tá bom? Para mim, a equação que eu vou colocar aqui, ela é a principal do curso até agora, que é a equação que me permite calcular o campo elétrico para uma distribuição volumétrica de cargas. Tudo bem? Então, seria Q dividido por R quadrado se a carga fosse pontual. Mas como é uma distribuição de cargas, eu vou precisar considerar esse Q como uma densidade volumétrica de cargas dV, poderia ser uma densidade superficial, tá? Cai com o inverso do quadrado da distância, eu vou ter que colocar R menos R', mas peraí, isso aqui não está indicando que ele cai com o inverso do quadrado da distância, só que aquilo ali está indicando o quê? Que é radial. Está indicando que o campo elétrico ele é ao longo da linha que une duas cargas pontuais. Como tem uma distribuição contínua, cada pedacinho vai contribuir de uma forma, pelo módulo de R menos R' ao cubo. E aí, mas não cai com o inverso do quadrado da distância? Mas isso daqui indica exatamente que é o inverso do quadrado da distância. Porque em cima, apesar de ter um vetor, contabiliza o módulo desse vetor aqui em cima, que cancela com um dos três fatores aqui. Essa é a equação principal. Então, se você consegue, para qualquer distribuição contínua, calcular o campo elétrico via essa equação, você é o cara. Tá? Porém, nós vimos que, mesmo para situações muito simples, que é situações muito simples? Com alta simetria, esse cálculo pode ser um cálculo pesado, complicado. E aí a gente começou a buscar meios, buscou na última aula, um meio de tentar simplificar esse cálculo, pelo menos para essas situações que apresentassem alta simetria, tá? E aí nós chegamos na famosíssima lei de Carl Friedrich Gauss, que ela diz o seguinte, olha, ao invés de você calcular o campo elétrico, você pode utilizar da simetria do seu problema para determinar o valor do campo elétrico, através de uma integral de superfície do tipo fluxo, tá? Do campo elétrico. Porque essa integral do fluxo do campo elétrico, como é intuitivo para qualquer coisa, tá? Se você tem um fluxo através de uma superfície fechada, isso indica que a fonte desse fluxo deve estar no interior dessa superfície. E não é diferente para o campo elétrico, eletrostático. Não é diferente para o campo eletrostático. O que diz essa equação? O fluxo do campo elétrico. Poxa, se é através da superfície fechada, então só vai ter fluxo de campo elétrico se dentro dessa superfície fechada tiver uma fonte pontual de campo elétrico.
Quem são as fontes pontuais de campo elétrico? Carga elétrica. Então ela aparece, obviamente, vai aparecer uma constante, que é só uma constante de ajuste de unidades, e aí a gente chegou naquilo ali. Certo? Entendeu tudo isso? Cara, você tá show. Conteúdo até quinta-feira tá lançado lá primeiro. Eu não vou falar mais prova com vocês. Primeira atividade avaliativa, tá bom? Por favor, vocês dois, muito cuidado com notação. Tá? Não escreva vetor igual a número, observe que as coisas são realmente iguais, dê mais valor. Eu não vou colocar problemas que tenham cálculos enfadonhos. Se eu colocar, vou colocar que pode ter uma integral mais complicada, mas vocês podem me procurar. Certo? Você não vai ter que ter uma sacada genial para fazer uma substituição foda pra cacete que simplifica. Tá certo? Mas eu quero ver a habilidade de vocês em manusear também cálculo. Tá? Mas o principal... Não, uma semana. É avaliação, não é atividade mútua. Tá bom? Vai ser como se fosse uma avaliação. Tá certo? Até quinta-feira eu envio. Então, o que acontece aqui, meus amigos? Tudo isso que eu estou trabalhando, quando eu venho para cá, perceba que eu tenho uma propriedade pontual do campo elétrico. Eu sei o valor do campo elétrico em um determinado ponto. Esse ponto, Mariana, deixa de ser burro, está indexado. É para você não falar assim com seus alunos. Esse ponto está indexado pelo vetor R. Então, isso aqui está falando o seguinte, olha, e eu acabei não falando, né? Mas, dado um referencial inercial, quero determinar o campo elétrico em uma determinada posição, uma posição fixa. Tá certo? Isso daqui, então, portanto, é uma propriedade pontual, local. É isso que me interessa. Qual é o problema, entre aspas, disso aqui? A lei de Gauss é válida, ela vai ser muito útil quando tiver assimetria, só que do jeito que ela está, ela não me dá uma propriedade pontual, ela não me dá uma propriedade local. Ela me dá uma propriedade ao longo do quê? De uma superfície. Por exemplo, olha que legal, cara. Olha para as coisas com mais legalzice, para você gostar mais de exatas, Matheus. Olha que mais legalzice. O que ela está dizendo? Que a integral ao longo de uma superfície fechada depende exclusivamente da quantidade de fonte, da integral do tipo fluxo da superfície fechada, depende da quantidade de fonte desse fluxo que está lá dentro. Só que, novamente, nosso super exemplo, você calculou o fluxo através dessa superfície, deu 7. 7 positivo. O fluxo de campo elétrico através disso aqui, você mediu, ele deu 7. Que conclusão que você pode tirar? Que tem carga positiva lá dentro. Pode ter carga negativa? Pode. Mas tem mais carga positiva. Certo? Aí você pega uma outra superfície, e aí você fala assim, através dessa superfície, o fluxo deu 14. Comparando com essa daqui, que conclusão que você tira? Dentro dessa superfície, tem o dobro de carga líquida, positiva, do que o que tem nessa. Tudo bem? Só que, olha só, estou falando de uma propriedade global. Aí eu olho para essa superfície que o fluxo deu 7, que você concluiu. Aí eu pergunto, cadê a carga? Cadê a carga? Cadê a fonte? Você não sabe. Você sabe que ela está aqui dentro. Mas você não sabe onde. E aí, se eu colocar o problema para vocês, determine onde está essa carga. Como é que vocês fariam? Tem um problema matemático que é muito legal, que tem uma piada, e como toda piada de matemática ela é sem graça, que é o problema de achar um leão na floresta. Como é que o matemático acha o leão na floresta? Ele divide a floresta no meio. Aí eu falo assim, bom, ele só pode estar em uma das metades.
Ou seja, ele vai dividindo. Então, é essa que é a ideia que nós vamos tentar utilizar aqui. Olha só, o que eu sei? Ó, então vamos lá. Vou deixar um espacinho aqui que eu vou colocar o título da aula depois, tá? Então, o que eu sei? Eu já sei isso, ó. O fluxo através de uma superfície fechada é igual. Essa parte da constante aqui, a gente dá muita atenção para ela. Nesse momento, ela é a menos importante. O que me interessa é que ela é igual à carga. Tá certo? Só que, de novo, isso daqui é uma propriedade global. De que maneira que eu poderia fazer para eu... eu sei, então, eu sei que dentro dessa superfície existe carga. Só que isso é propriedade global e eu quero chegar na propriedade pontual. Ou seja, eu quero localizar essa fonte. Fala alto. Então, mas olha só, Mariana, como que você está viajando na maionese? Como é que eu vou ficar dividindo essa porcaria? Eu estou falando assim, ó, qual é o instrumento matemático que me permite dividir essa porcaria? Entendeu? Cara, o que eu posso fazer? A superfície, eu não sei o tamanho dela. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu corto a superfície no meio e fecho ela de novo. Aí eu calculo o fluxo através daqui. Aí aqui deu zero. Que conclusão que você tira? Aqui em cima. Ah, mas eu ficar cortando a superfície vai ficar complicado. E se tivesse algum jeito de eu diminuir essa superfície mantendo o formato? Ou seja, eu vou diminuindo o volume dessa superfície. Aí eu, por exemplo, eu pego uma outra garrafa, olha só, ó, com volume igual a metade desse, igualzinho. E ela está aqui nessa posição. Aí eu descubro que aqui o fluxo é zero. Então significa que eu tenho que trazer ela para cá. Opa, o fluxo deu 7 de novo. O que eu faço? Diminuo mais a garrafa. Aí o fluxo deu zero. Aí eu vou movimentando ela até o fluxo dar 7. Certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse fluxo. De acordo? Dividir pelo volume. De acordo? Certo? Me veio até uma ideia. Me veio até uma outra ideia agora. Deixa eu ver se a minha ideia é boa. Deixa eu só pensar. Se eu multiplicar por delta. Eu vou tentar fazer uma coisa. Vocês vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Que assim, se eu conseguir fazer isso, eu dou um salto, mas depois eu vou justificar de outra forma, da forma mais tradicional. Ó. E escalar n ds é igual a quanto? 4πk. 4πk o quê? Que. Posso escrever esse que como sendo a integral de volume dV? Da densidade de carga dV? Porque carga densidade é carga por volume. Certo? Então vou fazer isso já, ó. Então eu vou escrever isso daqui, ó. Integral de volume, mas está aqui tem um detalhe. Integral de qual volume? Do volume delimitado por essa superfície fechada. Tamo junto? Certo? Rho de R dV. Coisa linda, né? Coisa linda.
O problema é que assim, eu gostei tanto disso que eu estou vendo que eu vou ter que mudar o meu material. Não, sério, tive essa ideia aqui agora. Isso daqui não está no meu material, vou ter que mudar. Aí qual foi a ideia mesmo? Eu posso pegar o fluxo e dividir pelo volume. Porque olha que ideia sensacional. Eu vou ter uma concentração de fluxo. Certo? Fluxo por unidade de volume. Então eu vou pegar o volume, então eu vou pegar desse lado e dividir pelo volume. Que é equivalente a eu dividir desse lado pelo volume. Certo? Pelo volume dele está para a superfície. Mas eu não quero cercar até eu achar carga. Então eu faço o que com o volume? Fazendo ele ficar pequeno. Matematicamente, o que é isso? Fazer esse volume ficar cada vez menor? Tomar o limite. Então, olha qual que é a minha ideia. Olha como que é uma ideia que ela é, por mais que pareça sofisticada matematicamente, ela é extremamente simples. Ela é extremamente simples. Eu pego o fluxo, certo? Divido pelo volume, tenho a densidade e faço o volume tender a zero. Então, eu estou fechando esse volume, tudo bem? De modo que, já que eu estou fazendo o volume tender a zero, eu passo a ter uma propriedade pontual. Ok? Passo a ter uma propriedade pontual. E aí, antes de eu discutir o que é isso, então vou passar aqui o limite. Quando ΔV tende a zero. Então, aqui eu errei, né? Limite, eu não vou apagar de novo nem a pau. Quando ΔV tende a zero. De acordo? Certo. Eu vou usar um argumento bem boboca, pelo menos do lado de lá. Mas vocês conseguem perceber, por exemplo, passei esse limite quando ΔV tende a zero, então eu vou chegar num ponto. Se esse resultado der zero, significa o que nesse ponto? Fala alto, Matheus? Não tem carga. De acordo? Se esse limite aqui der zero, significa que não tem carga. Ok? Se o limite der 2, significa que naquele ponto ali tem fonte de campo. Tudo bem? Vou resolver o lado de cá. Cara, que ideia sensacional que eu tive. Nossa, agora eu fui muito ninja mesmo. Porque, olha só a minha ideia. Eu não estou fazendo o limite quando o ΔV tende a zero. Só que o ΔV, ele não aparece só aqui. Ele aparece aqui também. Quando o volume tende a zero, quer dizer que essa integral de volume é ao longo de um volume muito pequeno. Ao longo desse volume muito pequeno, eu posso tratar a densidade como sendo constante. Porque tem pouco espaço para variar. Tudo bem? Uma vez que a densidade é constante, é muito pequena, ela pode sair fora. E aí vai ficar só a integral de dV. Que é a integral de dV? O próprio volume, que cancela com esse. E aí o limite não envolve mais volume. Então, desse lado vai ficar 4πk vezes a densidade no ponto R. Muito exagerado o que eu fiz para vocês? Simples. Cara, eu tive essa ideia agora, inventei isso agora, de verdade, nunca vi em livro nenhum. Nossa, eu vou ter que... Cara, já tem serviço demais, vou ter que trocar. Porque a demonstração que eu coloco, eu vou fazer ela já que eu coloco no meu material, também tem pouquíssimo material, mas não é nada inédita. Não é nada inédita. E, cara, que negócio legal. Só que eu tenho que ver, porque eu quero manter aquilo lá, que eu vou perder aquilo lá que eu digitei nem a pau. Só que eu tenho que ver um contexto para eu colocar aquilo lá e aquilo lá ficar de uma maneira legal. Você sabe por quê? Cara, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Qual é a conclusão mesmo, se eu fizer o limite do lado de cá, o limite der zero? Que naquele ponto não tem carga.
Porque se der zero, quer dizer que a densidade de carga naquele ponto é zero. Olha que coisa sensacional. Então eu saí de uma propriedade global, cheguei na propriedade pontual. Vocês estão vendo o tanto que eu fiquei empolgado? Estão vendo o tanto que eu fiquei empolgado? Vamos dar um nome para isso aqui? O nome disso daqui poderia ser localizador de fontes de campo. Não? Porque se isso daqui der zero, quer dizer que naquele ponto não tem uma fonte de campo. Mas na realidade a gente tem que pensar o seguinte. Se esse limite der positivo, quer dizer que naquele ponto tem o quê? Carga. Que tipo de carga? Não, tá. Não. Aí carga fonte, carga teste é só nome, não é carga. Mas carga positiva ou negativa? Positiva. Significa que naquele ponto, lembre-se, isso é um limite de fluxo. Tem um monte de linha de campo saindo. Só que imagine se eu tiver, por exemplo, um dipolo pontual ali. Dipolo pontual quer dizer que dipolo que eu posso dizer que ele se localiza num ponto. Quanto que vai dar essa operação aqui em cima de um dipolo pontual? Vai dar zero. Não indica que ali não tem fonte. O que significa? Ali não tem uma fonte pontual. Certo? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Ali você tem uma fonte que parece que circula. Porque a linha precisa sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Então, de alguma forma, ela está circulando em torno dessa superfície muito pequena. Tudo bem? Certo? Vamos dar um nome para isso aqui? Posso dar um nome para isso aqui, então? Então, eu não posso... Já perceberam que não vai ser legal eu chamar isso de um localizador de fonte. Justamente pelo exemplozinho que eu dei, de se você tratar um dipolo muito pequeno, você tratar um dipolo pontual. Se você tratar de um dipolo pontual, um dipolo muito pequeno, o trem dá uma complicada. Acompanharam? Então não é legal chamar de fonte. Quer dizer, se o divergente for positivo, show, tem fonte. Se o divergente for negativo, tem carga negativa. Se o divergente for zero, tem duas possibilidades. Ou não tem carga nenhuma, ou é um dipolo pontual. É meio estranho imaginar um dipolo pontual localizado por um único ponto, porque para ser um dipolo tem que ter duas cargas, né? Mas nós estamos considerando, cara, que a distância é muito pequena. Putz, mas você vai falar, o volume também tende a zero. Tá, cara, mas eu tenho um motivo de eu estar insistindo com isso, de eu estar falando isso tantas vezes. Tá certo? Porque se for um dipolo, se for uma carga positiva, em torno daquela superfície pequenininha, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a linha de campo? Está saindo. Saindo. Ela está se abrindo. Se for uma carga, se for um dipolo, o que ela está fazendo? Saindo e voltando. Ela está rodando. Ela está rodando, circulando, rotacionando. Olha que nome bonito. O que ela está fazendo? Rotacionando. Então, naquele ponto ali, com certeza, tem uma rotação de alguma coisa. Porém, se for só uma carga positiva, o que está acontecendo com as linhas de campo? Estão se abrindo. Me dá um outro nome para estão se abrindo, tornando cada vez mais longe, ela nasce de um ponto e vai embora. Estão divergindo. Isso me dá uma ideia do nome para isso aqui. Divergente. Esse é o divergente. Oi? Isso é o divergente. Então, o que você vê? O divergente está com... E olha como os nomes não são à toa. O divergente está completamente linkado a quê? A fluxo. O fato de divergir. Fala, Maria. Bom ter lembrado mesmo. Então, eu vou escrever assim, ó. O divergente de E
Olha só, moços, no ponto R. Então, o divergente é um localizador de fontes pontuais. Fala alto para o microfone tentar pegar. Vai. O divergente vai dar 0. Aí, já vou antecipar. Mas esse divergente dá 0, você tem duas opções. Não tem carga pontual, ou tem o quê? Dipolo pontual. Ou não tem carga, ou tem um dipolo pontual. Como é que eu vou diferenciar se não tem carga ou se tem um dipolo pontual? O rotacional. Porque se tiver um dipolo pontual, as linhas de campo estão rodando. E vai ter o divergente nulo. Traduzindo, para você achar as fontes de um determinado campo, você tem que procurar essas fontes. Cara, que negócio legal. Nossa, vou ter que pôr isso no livro. Estou muito empolgado. Estou para mandar vocês embora e atualizar meu livro e largar a disciplina de ética para amanhã. Tá? Para você determinar realmente as fontes de campo, você tem que olhar os dois. O divergente e o rotacional. Você vai ter que aprender a calcular o rotacional. Só ensinei a calcular eu só ensinei, e de um jeito bem diferente do que vocês viram em cálculo. E bem mais difícil. Só que pelo menos bem mais compreensivo. Se você me falar que você entendia, que você compreendeu o método de cálculo do divergente lá. Mas não. Nossa, eu estou muito feliz. Não, porque vocês não têm ideia do que está apresentado aqui na lousa para vocês. Não, você não entendeu. Fala. Não, mas você já sabe. Não, você não entendeu. Fala. Pontual. Nossa, sensacional, Mariana. Ou? Vou ter um dipolo pontual. Isso. Divergente nulo tem duas possibilidades. Ou não tem carga. Ou tem um dipolo pontual. Em geral, assim, na prática, academicamente, na hora de resolver exercício, não tem carga. Eu estou insistindo no dipolo, por quê? Não. Porque no magnetismo vai acontecer isso. Porque no magnetismo, você não existe o monopólio magnético. Entendeu? Aí no magnetismo, o divergente do campo magnético vai ser sempre 0. E aí se eu falar que o divergente é o localizador de fontes, aí a hora que eu chegar no magnetismo, então não existe fonte. Não existe fonte de campo magnético, então não existe campo magnético. Não existe... Exato, não existem as fontes pontuais. Então, eu estou insistindo com o dipolo elétrico para fazer isso. Então, se você calculou o divergente e deu 0, ou não tem carga, ou tem dipolo pontual. Ok? Oi? Entendeu? Certo? Como é que você vai saber se não tem carga ou se tem rotacional? Agora, se o divergente der 0 e o rotacional der 0, não tem fonte. Naquele ponto. Naquele ponto. Não, é naquele. Lembra? Não. Diminuir o volume é divergente. Rotacional, eu vou passar como é que calculo rotacional depois. Mais para frente. Tá bom? Mas pegou a ideia? E aí, assim, as coisas estão fazendo sentido que o divergente advém do fluxo e que ele advém da lei de Gauss. O divergente é só isso. Isso daqui é o divergente. Isso daqui eu linkei com a lei de Gauss. Então isso daqui é uma consequência da definição divergente da lei de Gauss. Sabe como chama isso aqui? Lei de Gauss. Essa é a primeira equação de Maxwell do magnetismo. Só que a lei de Gauss é a equação a nível global. Aqui eu tenho a equação a nível pontual. Acompanhou? Certo? Vocês não têm ideia.
Talvez vocês estudarem um dia, vocês vão ter ideia. Talvez vocês estudarem um dia que eu falo que assim, eu não acredito que ao longo do curso, vocês podem, eu posso até tentar falar, mas vai depender da maturação. Do ganho que eu tive agora, por isso que eu estou tão empolgado com esse salto. Porque as demonstrações geral... Não, eu vou passar a demonstração. Ela nem é tão pesada. Ela passa pelo teorema da divergência. Vou mostrar a demonstração dessa equação. Vou passar ela agora, inclusive. Só que ela tem uma falha. Ela tem uma falha que eu não vou precisar colocar essa falha. Entendeu? Porque aqui, pelo menos até o momento, eu não preciso. Até o momento eu não preciso. Tá? Só que eu tenho que dar atenção, colocar para um detalhe. Essa minha demonstração só é válida se a carga for uma distribuição contínua e volumétrica. Porque eu transformei isso aqui numa integral de volume, foi aonde eu passei o limite com ΔV tendendo a zero. Dentro desse limite, eu utilizei um negócio que vocês não perceberam, mas chama teorema do valor médio. Tá? Que eu peguei volumes muito pequenos, dentro desse volume muito pequeno, isso daqui é constante. Sendo constante, saiu. Que o teorema do valor médio, Mariana, ele fala isso aqui, ó. Só vou mostrar que você... A Mariana deu uma olhada com uma cara. Teorema do valor médio é cálculo 1. Não, aqui usa acho que o teorema de Hall, teorema de Weierstrass é alguma coisa relacionada a conjunto. Né? O teorema do valor médio ele diz o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, certo? Ele fala o seguinte, olha, se a função for contínua, o que eu falei da minha distribuição? Contínua. Se a função for contínua e bem comportada, e aí eu pego um ponto aqui, por exemplo, que vai ter uma derivada. Esse ponto C aqui, ó. Aqui é o ponto C, certo? A inclinação dessa reta é a derivada da função no ponto C. Então ele fala o seguinte, olha, se a função for contínua e bem comportada, vai existir entre A e B um ponto C, que não é esse que eu coloquei, mas vê se vocês têm ideia, tal que a derivada nesse ponto C é igual à inclinação dessa reta secante aqui. Concorda que tem um ponto que se eu for andando, vai ter um momento que essa reta vai ficar paralela? Tá? Mas a inclinação dessa reta aqui vai ser o F' desse ponto C, que eu não sei quem é. A inclinação dessa outra, eu sei, F de B menos F de A, certo? F de B menos F de A sobre B menos A. Tudo bem? Sobre B menos A. Tá vendo que é óbvio esse teorema? Aí você passa para lá multiplicando. Então, o que você vai fazer? No fundo, você está falando o seguinte, olha, a variação da função f, ela é igual ao valor da derivada em algum ponto, vezes a variação no domínio. Tudo bem? Obviamente que quanto menor for esse comprimento, menos a função varia. Tudo bem? Ok? Que aí a ideia que está por trás disso aqui que eu fiz. Só que ali eu fiz em tridimensional. Como o volume é muito pequeno, a grosso modo, uma integral disso seria uma primitiva dessa, mas como é muito pequeno, eu peguei a própria derivada, ela, vezes o comprimento aqui do volume.
Certinho? E cheguei na primeira lei de Maxwell, que é a divergência de um campo. E assim, tá uma matemática sofisticada, só que a ideia por ela chega a ser quase que intuitiva. Tudo bem? Ok? Só que eu vou demonstrar ela agora, com todos os cuidados que devem ser colocados, de uma outra forma. De onde você vai? Você precisa mesmo? Precisa mesmo? Então já faz uma pausa agora. Ó, para quem está acompanhando aí, a Mariana precisa ir no banheiro agora. Por isso que nós temos que parar a aula agora, com 35 minutos.